Se hoje você não cumpre o que disse que faria, não é por falta de disciplina. É porque você está há algum tempo negociando consigo mesmo e já não percebe isso. Seu verdadeiro problema é que você não sabe em que momento começou a se trair sem perceber. E se você não entende isso, qualquer conselho sobre disciplina se torna ruído. A disciplina não é um talento. Não é um domingo. É um relacionamento. Uma relação consigo mesmo. E, como toda relação importante, ela não se constrói com grandes promessas, mas com pequenas decisões que se repetem quando ninguém está observando. A maioria das pessoas não precisa de mais informações. Precisa de um método simples para parar de se trair nas pequenas coisas. Porque não é que você não saiba o que fazer. É que você sabe o que tem que fazer. E mesmo assim negocia. Por isso, você não precisa de mais inspiração, precisa de estrutura. Hoje vou lhe dar 10 dicas práticas. Não para entusiasmá-lo por 15 minutos e depois voltar ao mesmo. Não para motivá-lo artificialmente. Mas para que, se quiser, você possa começar hoje mesmo a construir uma disciplina que não dependa do seu humor, nem da motivação, nem de se sentir forte. Este não é um vídeo sobre fazer mais coisas. É um vídeo sobre entender por que, mesmo com boas intenções, a disciplina enfraquece. Porque não há um problema de capacidade. Há um problema de decisão. Porque no final é onde a maioria entende porque nunca manteve o que começou. Primeira dica: pare de confiar em como você se sente e comece a confiar no que você decide. Este é um dos pontos em que mais pessoas se confundem, porque aprenderam a viver guiadas pelo estado de espírito. Se sentem com energia, avançam. Se sentem cansadas, param. Se estão motivadas, cumprem. Se não estão, adiam. E uma vida governada pelo humor é uma vida sem direção estável. Se sua vida depende de como você se sente, então sua vida é como um barco sem leme. Alguns dias o vento sopra a favor e você avança rapidamente. Outros dias o vento muda e você fica à deriva. Não porque você seja incapaz, mas porque nunca decidiu para onde ir quando o mar está calmo. A disciplina começa quando você entende que o humor é como o clima. Ele muda constantemente. Há dias de sol e dias de tempestade. Mas seu rumo não deve mudar a cada nuvem. Pessoas disciplinadas não são pessoas que sempre se sentem bem. São pessoas que decidiram o que fazer mesmo quando não se sentem bem. Elas não esperam ter vontade para agir. Elas agem, e então a vontade aparece ou não, mas já não governa. Quando você toma uma decisão clara, o humor passa para segundo plano. Ele já não manda. É aqui que entra o lado prático, porque isso não se constrói com grandes discursos. Constrói-se com uma decisão pequena e sustentada. Escolha uma única coisa que você vai fazer mesmo quando não tiver vontade. Uma única. Não 10. Não 5. Uma. Pode ser ler 10 minutos. Pode ser caminhar 15 minutos. Pode ser escrever 5 linhas. Algo tão pequeno que você não possa se desculpar, mas importante o suficiente para lembrá-lo de quem você está escolhendo ser. E agora vem a parte fundamental. Decida que isso será feito mesmo nos dias normais. Não nos dias ruins, em que tudo é evidente. Nos dias normais, em que não há drama, em que ninguém está olhando para você, em que nada de especial acontece. Porque a disciplina não se perde nos dias difíceis. Ela se perde nos dias comuns, quando tudo parece mais ou menos aceitável e você começa a negociar. Quando você cumpre uma decisão em um dia normal, algo muda dentro de você. Não muda sua agenda. Muda sua relação consigo mesmo. Você começa a se ver como alguém que cumpre mesmo sem emoção. E essa sensação, esse respeito silencioso, é o verdadeiro alicerce da disciplina. Não a euforia. Não a motivação. A coerência. Essa primeira chave não pede que você faça mais. Ela pede algo mais profundo: parar de obedecer a cada emoção passageira e começar a obedecer a uma decisão consciente. Porque quando você decide primeiro e age depois, a disciplina deixa de ser uma luta e começa a se tornar um modo de vida. Segunda chave: reduz a negociação interna a zero no básico. A maioria das pessoas não perde a disciplina por falta de capacidade.
Perde-a por excesso de conversa interna. Conversas pequenas, aparentemente inofensivas, que ocorrem todos os dias e que, sem perceber, vão corroendo a coerência pessoal. A mente é uma grande advogada. Se você lhe der um julgamento, ela lhe dará argumentos. Se você lhe der uma dúvida, ela construirá uma história. Se você lhe der uma porta aberta, ela não apenas a atravessa, mas a deixa aberta para a próxima vez. E cada vez que você se pergunta hoje eu faço ou não, você já perdeu algo valioso, mesmo que finalmente faça. Você perdeu energia mental. A negociação interna é exaustiva porque nunca se resolve completamente. Hoje você ganha discussão, amanhã você perde. E nesse vai e vem, a disciplina se torna frágil. Não porque você não queira cumprir, mas porque todos os dias você recomeça do zero. E recomeçar do zero todos os dias cansa até mesmo a pessoa mais motivada. Pessoas disciplinadas não são aquelas que exigem mais de si mesmas. São aquelas que negociam menos. Elas não acordam todas as manhãs decidindo se vão cumprir. Elas já decidiram antes. É por isso que parecem tranquilas. Não estão lutando contra si mesmas o tempo todo. Estão simplesmente executando padrões. Pense nisso. Você não negocia escovar os dentes. Você não se senta na cama para refletir se hoje merece ou se tem vontade. Você não faz um debate interno sobre se ontem já escovou e hoje poderia pular. Você faz. Ponto final. Porque é um padrão. E é exatamente por isso que não te esgota. A disciplina funciona da mesma forma. Quando algo é básico, não se discute. Cumpre-se. O problema é que muitas pessoas transformam tudo em opcional. Tudo está sujeito ao humor, ao cansaço, ao contexto. E quando tudo é negociável, nada é sólido. Aqui entra a parte prática, porque sem estrutura isso fica na reflexão. Escreva 3 itens não negociáveis por dia. 3. Não 15. Não 10. 3. 1 do corpo, 1 da mente e 1 do compromisso. Do corpo. Algo simples e claro. Mexa-se por 20 minutos. Alongue-se. Caminhe. Algo que ative sua energia física. Da mente, leia 10 páginas, escreva algumas linhas, estude um conceito. Algo que alimente seu pensamento. Do compromisso, uma ação concreta que impulsione seu trabalho, seu projeto ou sua principal responsabilidade, mesmo que seja pequena. 3 ações. Não negociáveis. Não sujeitas ao estado de espírito. Não dependentes de inspiração. Decididas de antemão. E aqui está a chave. Não se sentam, cumprem-se. Tal como lavar os dentes. Tal como fechar a porta ao sair. Tal como colocar o cinto de segurança. Quando reduz a negociação interna, acontece algo muito interessante. Recupera a energia. A energia que antes era gasta em decidir, em duvidar, em se justificar, agora é liberada para agir. E essa energia extra não vem da motivação. Vem da ordem interna. A maioria das pessoas acredita que a disciplina é difícil porque se imagina lutando consigo mesmo o tempo todo. Mas a disciplina bem construída é surpreendentemente tranquila. Não há gritos internos. Não há punições. Há decisões claras que não são mais discutidas. Reduzir a negociação interna não tira sua liberdade. Ela a devolve. Porque te liberta do desgaste constante de ter que se convencer, todos os dias, de ser quem você disse que queria ser. E quero que você se observe com honestidade. Em quais coisas básicas você está negociando todos os dias sem perceber? Não estou falando de grandes decisões. Estou falando das pequenas coisas. Daquelas coisas que você sabe que deveria fazer e ainda assim discute consigo mesmo. Não falta força. Falta padrão. Quando o básico deixa de ser negociado, a disciplina deixa de ser uma luta diária e começa a se tornar uma forma natural de viver. E é nesse ponto que a mudança começa a se sustentar de verdade. Terceira chave. Faça algo pequeno, mas faça-o com dedicação. É aqui que muitas pessoas bem-intencionadas se perdem. Não porque não queiram mudar, mas porque querem mudar muito rápido, muito grande e muito tudo. Elas confundem disciplina com heroísmo.
E o heroísmo não se sustenta. A ambição desordenada é uma das formas mais comuns de sabotagem pessoal. Você quer treinar todos os dias, ler 1 hora, mudar a alimentação, acordar cedo, meditar e ainda avançar no seu projeto. Você tenta por 1 semana, talvez 2, e quando o corpo e a mente não conseguem sustentar esse ritmo, você conclui algo falso. Não sou disciplinado. Não. Você não foi realista. A disciplina não se constrói com grandes promessas. Ela se constrói com pequenos compromissos cumpridos. Compromissos tão pequenos que não precisam de entusiasmo para serem executados. Tão claros que não requerem debate interno. Tão simples que você pode cumpri-los mesmo em um dia ruim. Pense nisso assim. 1 gota não parece nada. Não impressiona ninguém. Não faz barulho. Mas 1 gota por dia forma um rio. E um rio, com o tempo, muda a paisagem. A disciplina funciona exatamente da mesma forma. Ela não muda sua vida de repente. Ela transforma lentamente, de forma quase invisível, mas irreversível. O erro não está em querer mais. O erro está em começar com mais. Quando você começa com mais do que pode sustentar, você se obriga a viver em ciclos de entusiasmo e abandono. E cada abandono deixa uma marca. Não visível, mas real. Uma marca na confiança que você tem em si mesmo. Aqui entra um conceito-chave: o mínimo sagrado. O mínimo sagrado não é o máximo que você pode fazer. É o mínimo que você está disposto a cumprir sem desculpas. Mesmo quando você está cansado. Mesmo quando o dia foi longo. Mesmo quando você não tem vontade. Especialmente então. Seu mínimo sagrado pode ser 5 minutos. Sim, 5. 5 minutos de leitura. 5 minutos de movimento. 5 minutos de escrita. O número não importa. O que importa é que seja pequeno o suficiente para não falhar e importante o suficiente para lembrar quem você está escolhendo ser. O objetivo do mínimo sagrado não é impressionar. É sustentar. Porque o que é sustentado cresce. E o que cresce, com o tempo, torna-se parte de você. A disciplina não entra na sua vida como uma explosão. Ela entra como uma rotina discreta que um dia você não questiona mais. Muitas pessoas resistem a isso porque sentem que é muito pouco. Acreditam que, se não fizerem algo grande, não vale a pena. Mas essa crença é perigosa. Porque te leva a viver em extremos. Ou tudo ou nada. E o tudo dura pouco. O nada dura anos. O mínimo sagrado quebra essa armadilha. Te ensina a cumprir mesmo quando o dia não está bom. E cada vez que você cumpre, mesmo que seja pouco, você reforça uma identidade poderosa, a identidade de alguém que não se abandona. Observe isso com atenção. O verdadeiro crescimento não acontece quando você faz mais. Acontece quando você para de falhar consigo mesmo. Quando você decide que, aconteça o que acontecer, há um gesto diário que o mantém alinhado. Não perfeito. Alinhado. Faça algo pequeno. Mas trate isso como algo sagrado. Não porque é grande, mas porque é seu. Porque é o ponto em que você deixa de prometer a si mesmo e começa a cumprir. E quando você cumpre algo pequeno todos os dias, algo muda profundamente. A disciplina deixa de ser um esforço consciente e começa a se tornar uma base silenciosa sobre a qual você constrói todo o resto. Deixe-me parar um segundo aqui. Quarta chave. Projete seu ambiente como se você fosse inteligente. A maioria das pessoas acredita que a disciplina é uma batalha interna. Uma luta diária entre força de vontade e tentação. E por isso vivem cansadas. Porque estão lutando contra o cenário errado. A disciplina não é apenas caráter. É design. É arquitetura. É entender que você não é uma máquina perfeita e parar de se exigir como se fosse. Uma pessoa inteligente não confia sua vida à força mental do momento. Ela antecipa. Pense nisso. Se você quer comer melhor, mas sua cozinha está cheia de comida não saudável, você não tem um problema de disciplina, você tem um problema de ambiente. Se você quer ler, mas o celular é a primeira coisa que você vê ao acordar, você não tem falta de motivação, você tem excesso de atrito. Se você quer treinar,
Mas todas as manhãs tem que decidir onde estão as roupas, quando e como. Você está esgotando sua energia antes mesmo de começar. Um homem sábio não compete contra sua própria fraqueza. Ele a contorna. Ele a reduz. Ele a torna irrelevante. O ambiente decide por você muito mais do que você imagina. Ele decide quando você se distrai. Ele decide o que é fácil. Ele decide o que é desconfortável. E se você não o projetar, o mundo o fará. E o mundo não foi projetado para que você tenha disciplina, ele foi projetado para capturar sua atenção. Aqui está uma verdade incômoda. A maioria das pessoas não falha porque não quer mudar. Falha porque vive em um ambiente que constantemente as empurra na direção contrária. E lutar contra isso todos os dias é exaustivo. A disciplina sustentável não se baseia em resistir. Baseia-se em facilitar o que é certo e dificultar o que é errado. Ação prática. Hoje, não faça 10 mudanças. Faça 2 ações claras. Primeiro, elimine um atrito. Apenas um. Apague um aplicativo que rouba seu tempo. Silencie uma notificação. Mude o celular de quarto à noite. Algo pequeno que reduz a tentação automática. Segundo, adicione uma ajuda. Deixe o livro à vista. Prepare a roupa de treino antes de dormir. Deixe aberto o caderno onde você escreve. Não confie em lembrar amanhã. Ajude-se hoje. A disciplina adora a preparação. O que você deixa pronto à noite é uma decisão a menos pela manhã. E cada decisão a menos é energia que você conserva para o que realmente importa. Olhe para o seu ambiente como se fosse uma mensagem constante. O que ela está dizendo? Distraia-se. Adiar? Faça amanhã? Ou comece? Continue. Cumpra. Não se trata de viver em uma bolha perfeita. Trata-se de parar de criar obstáculos para si mesmo. Quando o ambiente é bem projetado, a disciplina deixa de ser uma luta diária e passa a ser uma consequência natural. Não porque você é mais forte, mas porque você foi mais estratégico. E aí acontece algo importante. Você começa a se respeitar não apenas pelo que faz, mas por como cuida de si mesmo. Porque projetar seu ambiente é uma forma silenciosa de dizer a si mesmo: meu tempo importa, minha energia importa, minha palavra importa. A disciplina não começa na cabeça. Ela começa no espaço que você habita. Quinta chave. Avalie o preço, não o desejo. A maioria das pessoas toma decisões perguntando-se: o que eu quero agora? E esse é um dos erros mais caros que existem. O desejo é volátil. Ele muda com o cansaço, com o humor, com o clima, com a opinião dos outros. Se sua disciplina depende do que você deseja a cada momento, então sua vida será governada por impulsos temporários. Hoje você quer uma coisa. Amanhã você quer outra coisa. Depois de amanhã você não quer nada. Mas há algo que não muda: o preço. O preço de continuar igual não é negociável. Não se adapta ao seu estado de espírito. Não para porque você está cansado. Simplesmente se acumula. A indisciplina raramente te destrói de uma vez. Ela te desgasta lentamente. Cobra em pequenas parcelas que você quase não percebe no início. Um pouco menos de autoestima. Um pouco mais de ansiedade. Um pouco mais de culpa. Um pouco mais de sensação de estar improvisando sua vida. E como não há um alarme que soe quando você paga esse preço, sua mente finge que nada está acontecendo. Aqui está a armadilha. O desejo grita, o preço sussurra. E quase sempre damos mais atenção ao que grita. É por isso que tantas pessoas dizem: eu sei o que devo fazer. Mas não fazem. Porque estão se perguntando a coisa errada. Não deveriam se perguntar: o que eu quero agora? Mas quanto me custa continuar assim? A disciplina se torna inevitável quando você faz bem esse cálculo. Porque quando você encara o preço, o desejo perde poder. Você não decide mais por capricho, decide com consciência. Ação prática. Faça isso com calma, sem dramatismo e sem teatro. Escreva uma única frase, só para você: se eu continuar assim, o preço será underline. Não seja poético. Seja honesto. Pode ser:
Continuarei me sentindo estagnado? Perderei oportunidades? Continuarei sem confiar em mim mesmo? Viverei reagindo? Quando você nomeia o preço, sua mente para de fingir que nada está acontecendo. E algo interessante acontece. A disciplina deixa de ser sentida como uma obrigação externa e passa a ser sentida como uma forma de proteção. Você não se disciplina mais porque deve. Você se disciplina porque não quer continuar pagando esse preço. Jim Rohn dizia algo muito simples e muito profundo. Todos nós temos que pagar um de dois preços: o preço da disciplina ou o preço do arrependimento. A diferença é que um pesa gramas e o outro pesa toneladas. A disciplina incomoda hoje. O arrependimento acompanha por anos. Quando você começa a decidir com base no preço e não no desejo, você amadurece. Você deixa de viver como uma criança que escolhe de acordo com o que quer e começa a viver como um adulto que escolhe de acordo com as consequências. E aí a disciplina se torna muito mais estável. Porque já não depende de você se sentir forte. Depende de você ter clareza. Não se pergunte o que você quer hoje. Pergunte-se o que você está disposto a pagar amanhã. Sexta chave. Não procure motivação. Procure ritmo. A maioria das pessoas acredita que o problema é a falta de motivação. Não é. A motivação é uma emoção. E, como todas as emoções, ela aparece e desaparece. Ela surge quando algo é novo, quando há ilusão, quando há promessas. Mas ela não fica para limpar o que você sujou depois. Ela não fica para os dias normais. Ela não fica para o trabalho silencioso. Se você espera motivação para se disciplinar, está esperando uma visita que não tem obrigação de chegar. O ritmo, por outro lado, não é uma emoção. É uma estrutura. E a estrutura não pergunta como você se sente. A disciplina real não se sustenta com entusiasmo, sustenta-se com ritmo repetido. Fazer algo na mesma hora, da mesma forma, mesmo quando não há vontade, mesmo quando o dia está cinzento, mesmo quando ninguém está olhando. É por isso que os profissionais não dependem do ânimo. Eles dependem do horário. É por isso que os resultados não vêm de picos de intensidade, eles vêm da constância entediante. A mente ama a novidade, mas o corpo ama o ritmo. E quem manda na disciplina é o corpo, não a fantasia. Pense nisso. Se hoje você faz algo às 8 da manhã, amanhã às 11, depois de amanhã à noite e depois abandona. Sua mente tem que decidir cada vez. E decidir cansa. Decidir desgasta. Decidir abre negociação. O ritmo elimina decisões. E quando você elimina decisões, economiza energia mental. A disciplina não se constrói perguntando quando eu faço, ela se constrói dizendo eu faço a esta hora. Ação prática. Escolha um horário fixo para o seu mínimo sagrado. Apenas um. Não escolha de acordo com a conveniência emocional. Escolha-o de acordo com a realidade. Pode ser 20 minutos ao acordar. Pode ser logo após comer. Pode ser antes de dormir. Uma vez escolhido, não o negocie. Não o faça quando tiver tempo. Não o faça quando tiver vontade. Faça-o a essa hora. Porque seu corpo aprende ritmos. Sua mente aprende ritmos. E seus resultados aprendem ritmos. No início, será difícil. Não porque seja difícil, mas porque você está quebrando a improvisação. Mas depois acontece algo muito interessante. Deixa de doer. Deixa de ser discutido. Torna-se normal. E quando algo se torna normal, deixa de precisar de força de vontade. As pessoas que parecem disciplinadas não têm mais força do que você. Têm menos decisões. O ritmo cria identidade sem barulho. Um dia você faz algo porque se obriga. Um dia você faz porque é a hora. E um dia você faz porque você é essa pessoa. A motivação te empurra. O ritmo te sustenta. E a disciplina não precisa de empurrões constantes. Ela precisa de um solo firme. Até aqui tudo parece lógico. Agora vem a parte desconfortável. Sétima chave. Aprenda a se recuperar rapidamente. E agora chegamos ao ponto que decide tudo. Quero que você grave isso bem, porque é aqui que a maioria se perde.
Não por falta de capacidade. Não por falta de conhecimento. Mas por uma relação ruim com o erro. Você vai falhar. Não se você falhar. Quando você falhar, um dia você não vai cumprir. Um dia você vai quebrar seu mínimo. Um dia você vai negociar e perder. Isso não quebra disciplina. O que quebra disciplina é o que você faz depois do fracasso. A maioria transforma um erro em uma história. Eu já falhei. Isso sempre acontece comigo. Para que continuar? Começo na segunda-feira. E, nesse momento, eles não estão cansados. Estão se justificando. A disciplina não é destruída por cair. É destruída por permanecer no chão. O problema não é falhar um dia. O problema é usar esse dia como desculpa para abandonar a identidade que você estava construindo. Uma pessoa disciplinada não é aquela que nunca falha. É aquela que se recupera rapidamente. Se recupera sem drama. Se recupera sem punição. Se recupera sem discurso interno. Porque cada punição cria rejeição. E a rejeição não constrói constância, constrói fuga. Veja isso com clareza. Se toda vez que você falha você fala mal de si mesmo, se decepciona, se ataca, por que sua mente iria querer tentar novamente? Você está associando disciplina com dor emocional desnecessária. A disciplina precisa de firmeza, não de crueldade. Ação prática. Crie sua regra de retorno, antes de falhar. Escreva-a, se necessário. Algo assim, se eu falhar um dia, volto no dia seguinte sem punição e sem drama. Você não compensa. Você não faz o dobro. Você não se explica. Você volta. Porque o poder não está em não cair. O poder está em não desaparecer. Cada retorno rápido reforça a identidade. Identidade de alguém que responde. Identidade de alguém que não se abandona. E aqui acontece algo muito importante. Você começa a confiar em si mesmo quando falha. Porque você sabe que vai voltar. As pessoas não confiam em si mesmas porque prometem grandes coisas e não as cumprem. As pessoas confiam em si mesmas quando sabem que, aconteça o que acontecer, elas retomam o caminho. Você não precisa de uma vida perfeita. Você precisa de uma relação honesta consigo mesmo. A disciplina não se quebra com o erro. Ela se quebra quando você usa o erro como permissão para desistir. Aprenda a voltar. Rápido. Simples. Sem barulho. Porque quem volta, ganha. Sempre. Oitava chave. Mude a pergunta que você faz a si mesmo no momento crítico. A maioria das pessoas perde a disciplina sempre no mesmo ponto, e não é por falta de capacidade, nem por falta de tempo, nem mesmo por falta de energia. Ela perde em uma pergunta mal formulada. Uma pergunta aparentemente inocente, mas profundamente destrutiva. A pergunta é esta: eu tenho vontade? Cada vez que você faz essa pergunta, está colocando o controle da sua vida nas mãos de algo que muda constantemente. O humor é volátil. O humor depende do descanso, do clima, do que aconteceu ontem, do que alguém lhe disse, de como você acordou. Se sua disciplina depende de como você se sente, então seu comportamento não é estável. É circunstancial. A disciplina não pode ser sustentada pela emoção, porque a emoção não é consistente. Hoje está presente. Amanhã, não. Se, toda vez que chega a hora de cumprir com você mesmo, você precisa sentir algo especial para agir, você está condenado a uma vida de altos e baixos. É por isso que é preciso mudar a pergunta. Não perguntar estou com vontade, mas perguntar que tipo de pessoa eu sou. Essa é uma pergunta de identidade, não de emoção. E a identidade tem muito mais peso do que o estado de espírito. Quando uma pessoa se define a partir da identidade, a conversa interna se encurta. Não há mais debate. Não há mais negociação. Não porque seja difícil, mas porque é claro. Uma pessoa que diz a si mesma, sou alguém que cumpre, não precisa se sentir motivada para cumprir. Ela cumpre porque isso é coerente com quem ela é. Da mesma forma que você não negocia colocar o cinto de segurança ou escovar os dentes, porque você não decide isso todos os dias, você simplesmente faz.
Não porque você quer, mas porque faz parte do seu padrão. É aqui que muitas pessoas se confundem. Elas acreditam que primeiro devem agir para depois se sentirem diferentes. Na verdade, ocorre o contrário. Primeiro você decide quem você é e, depois, suas ações começam a se alinhar. Quando você diz "vou tentar", está deixando a porta aberta para o abandono. Quando você diz "eu sou esse tipo de pessoa", você encerra a negociação antes mesmo de ela começar. Não porque você seja perfeito, mas porque escolheu uma identidade que guia suas decisões. Observe a diferença. Uma pessoa que diz "eu tento treinar" está negociando todos os dias. Uma pessoa que diz "eu sou alguém que cuida do corpo" age mesmo quando não tem vontade. Uma pessoa que diz "eu quero ser disciplinado" continua esperando sentir algo. Uma pessoa que diz "sou disciplinado no básico" age a partir do padrão, não do desejo. A identidade não elimina o cansaço. Não elimina as dúvidas. Não elimina os dias normais. Mas elimina a pergunta errada. E quando você elimina a pergunta errada, a ação se torna mais simples. Não mais fácil, mas mais clara. Ação prática. Escolha uma frase de identidade curta, sóbria, real. Não algo grandiloquente. Algo que você possa sustentar. Por exemplo, sou uma pessoa que cumpre o básico. Ou sou alguém que não negocia consigo mesmo. Ou sou alguém que volta mesmo quando falha. Escolha uma. Apenas uma. E repita-a exatamente no momento em que você costuma quebrar seu compromisso. Quando o despertador tocar. Quando você se sentar para trabalhar. Quando surgir a tentação de adiar. Não repita a frase para se motivar. Repita-a para lembrar quem você é, porque a disciplina não se constrói gritando frases bonitas. Ela se constrói lembrando-lhe, em silêncio, o padrão que você já decidiu manter. A pergunta "eu tenho vontade?" deixa você à mercê do dia. A pergunta "quem sou eu?" devolve o controle a você. E quando o controle volta, a disciplina deixa de ser uma luta constante e passa a ser uma expressão natural da identidade. Não se trata de fazer mais. Trata-se de ser coerente. E a coerência sempre começa com a pergunta certa. Nona chave. Torne visível o que você está construindo. Uma das razões pelas quais muitas pessoas sentem que não avançam, mesmo quando se esforçam, é porque seu progresso é invisível. Tudo acontece na cabeça delas. Tudo fica em promessas internas. E a mente, quando não tem provas, tende a mentir. Ela diz que ontem você cumpriu mais do que realmente cumpriu. Ela diz que você está indo mais ou menos bem. Diz que não é tão grave falhar hoje porque já faz vários dias. E, aos poucos, sem você perceber, a disciplina se dilui. O invisível não se sustenta. O que não se vê, se esquece. E a disciplina precisa de evidências, não de discursos internos. Não para se gabar, não para se comparar com ninguém, mas para acreditar em si mesmo. A autoestima real não nasce de afirmações. Nasce de provas repetidas de coerência. Quando você não torna sua disciplina visível, você depende da sua memória. E a memória é seletiva. Ela lembra o que lhe convém. Justifica o que você não cumpriu. Minimiza as quedas e exagera as tentativas. É por isso que tantas pessoas sentem que sempre começam de novo. Porque nunca viram claramente o que estava acontecendo. Tornar a disciplina visível não é controle obsessivo. É clareza. Ou seja, fiz isso, não fiz aquilo. Sem drama. Sem punição. Sem desculpas. Apenas fatos. Porque os fatos devolvem o poder a você. Há algo muito poderoso em marcar um dia cumprido. Não porque seja heróico, mas porque é concreto. É um sinal claro para o seu cérebro. Hoje eu cumpri. E quando esse sinal se repete, começa a mudar a percepção que você tem de si mesmo. Você não se vê mais como alguém que tenta. Você se vê como alguém que faz. Mesmo que seja pouco. Mesmo que seja básico. Mesmo que seja silencioso. Ação prática. Use uma cadeia visível. Pode ser um calendário na parede. Pode ser um caderno. Pode ser uma folha simples.
Marque um X a cada dia que você cumprir seu mínimo sagrado. Um X. Nada mais. Não escreva parágrafos. Não analise. Marque. É tudo. E preste atenção a algo importante. Não marque intenção. Marque cumprimento. Não marque eu tentei. Marque eu fiz. Porque a disciplina não se constrói com intenção acumulada. Ela se constrói com fatos acumulados. Haverá dias em que você olhará para essa corrente e sentirá um orgulho tranquilo. Haverá dias em que você verá uma lacuna. E essa lacuna não é um fracasso. É informação. Mostra onde seu sistema falha. E o que se vê pode ser corrigido. O que fica oculto se repete. A sequência não está aí para punir você. Está aí para sustentá-lo. Para lembrá-lo de que você não está começando do zero todas as manhãs. Que já há uma história em andamento. E quando você vê uma história em andamento, fica mais fácil continuá-la. Há uma razão profunda para isso funcionar. O cérebro protege o que pode ver crescer. Quando você vê progresso, mesmo que pequeno, surge uma motivação diferente. Não a motivação eufórica. A motivação estável. Aquela que diz, já estou nisso, vou continuar. A disciplina não precisa de épica. Precisa de continuidade visível. Precisa de algo que lhe diga, sem palavras, você está cumprindo. E quando você começa a confiar nessa evidência, a ansiedade diminui, a culpa se reduz e a identidade se fortalece. Não subestime isso. Muitas pessoas mudariam sua vida apenas ao ver, dia após dia, que cumprem algo pequeno. Porque o maior problema não é a falta de disciplina. É a falta de confiança interna. E a confiança não se exige. Ela se constrói. Torne-a visível. Não para os outros. Para você. Porque quando você se vê cumprindo, você para de discutir consigo mesmo. E quando a discussão termina, a disciplina se torna mais leve. Se você chegou até aqui, isso é o que realmente importa. 10ª chave. O objetivo não é ser perfeito. É ser confiável. Esse é o ponto que poucas pessoas alcançam, mas é o mais importante de todos. A disciplina não existe para que você seja perfeito. A perfeição é uma armadilha. Ela está sempre um pouco mais distante. Sempre exige mais. E quase sempre acaba gerando frustração. A disciplina existe para algo muito mais valioso, para que você possa confiar em si mesmo. Uma pessoa perfeita não existe. Uma pessoa confiável, sim. E a diferença entre as duas muda tudo. Quando você não confia em si mesmo, vive em tensão constante. Cada projeto começa com entusiasmo e termina com desgaste. Cada promessa gera ansiedade porque você não sabe se vai cumpri-la. Cada nova tentativa parece pesada porque você carrega consigo as decepções anteriores. Quando você confia em si mesmo, por outro lado, a vida se torna mais simples. Não mais fácil, mas mais estável. Você não precisa mais se motivar tanto, porque sabe que vai responder. Você não precisa mais se empurrar do zero todas as vezes, porque há uma base. A confiança interna é como o solo firme sob seus pés. Ela não faz você voar, mas permite que você ande sem medo de afundar. A disciplina constrói essa confiança de uma forma muito concreta. Não com grandes gestos, mas com pequenas promessas cumpridas. Cada vez que você diz vou fazer isso e faz, mesmo que seja algo mínimo, algo se fortalece dentro de você. Não é euforia. É respeito próprio. E o respeito próprio é um dos ativos mais subestimados do ser humano. Muitas pessoas buscam autoestima falando bem de si mesmas. Mas a autoestima real não nasce do discurso. Ela nasce do histórico. De poder olhar para si mesmo e dizer, quando digo algo, eu respondo. Nem sempre perfeitamente. Nem sempre brilhante. Mas eu respondo. E quando você tem isso, você começa a viver de outro lugar. Ação prática. Hoje à noite, antes de dormir, escolha uma pequena promessa que você possa cumprir amanhã. Pequena mesmo. Algo que não gere negociação interna. Algo que, mesmo em um dia normal, você possa sustentar. Escreva.
Não guarde na cabeça. Escreva. E amanhã, cumpra. Sem acrescentar nada mais. Sem expandi-la. Sem provar nada. Apenas cumpra-a. Esse ato, embora pareça insignificante, é um tijolo. Um tijolo na ponte da confiança interna. E as pontes não são construídas de uma só vez. São construídas tijolo por tijolo. Um dia você olha para trás e percebe que não está mais atravessando o vazio. Não procure se sentir disciplinado. Procure ser confiável. Porque quando você é confiável consigo mesmo, a disciplina deixa de ser um esforço consciente e passa a ser uma consequência natural de quem você é. E agora, quero encerrar este vídeo e este processo com algo importante. Tudo o que trabalhamos aqui não é motivação. Não é informação. Não é inspiração passageira. É uma mudança na relação consigo mesmo. Este vídeo, e todo este percurso, não foi concebido para lhe dizer o que fazer. Foi projetado para ajudá-lo a decidir quem você vai ser quando ninguém estiver olhando. Disciplina não é o que você faz nos dias bons. É o que você mantém nos dias normais. Nos dias sem épicos. Nos dias em que não há aplausos, nem urgência, nem emoção. É aí que seu caráter é definido. É aí que sua identidade real é construída. Este vídeo termina aqui. Mas sua disciplina não deve terminar aqui. Porque a disciplina não é um projeto de 7 dias. É um padrão. É um modo de vida. É decidir que sua vida merece coerência, mesmo que ninguém esteja olhando. Agora, quero pedir um compromisso final. Não emocional. Não exagerado. Um compromisso real. Não preciso que você me prometa. Escreva para você mesmo. Meu mínimo sagrado é ____. Coloque onde você possa ver. E cumpra por 7 dias seguidos. Em silêncio. Não escreva 10 coisas. Não escreva algo heróico. Escreva algo que você realmente possa sustentar. Então, cumpra por 7 dias seguidos. Não para impressionar ninguém. Para te ensinar algo muito mais importante, que você pode voltar a confiar em si mesmo. Se esse processo te ajudou a pensar com mais clareza, a exigir mais respeito de si mesmo e a parar de negociar com o que você sabe que é importante, convido você a se inscrever no canal, não para ver mais vídeos. Para sustentar a mudança por tempo suficiente para que ela deixe de ser uma tentativa e se torne identidade. Porque esse é o verdadeiro objetivo. Que a disciplina deixe de ser algo que você tenta e se torne alguém que você é.